Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei no mês que passou. E estes vão ser os jogos de Fevereiro de 2026. E como sempre vamos começar com os jogos que joguei, mas já tinha jogado anteriormente. Jogos que joguei pela primeira vez e depois vamos fazer um destaque de um jogo que eu gostei particularmente. Mas como sempre começamos com as continhas e não foi muito esta vez, e também porque é fevereiro, um mês mais pequeno, menos possibilidades de jogar. E foram 24 partidas, todas diferentes, portanto 24 partidas e 24 jogos diferentes jogados. Dessas 24 jogos jogados, 20 já tinha jogado anteriormente e 4 foram jogados pela primeira vez. Começamos com um jogo que eu gosto muito, que é o Three Ring Circus da Devir. Um jogo onde vamos então ter um circo, vamos ou contratar artistas utilizando cartas, essas cartas são artistas, ou então vamos fazer um circo, fazer um espetáculo circense à volta dos Estados Unidos. Muito divertido. O próximo é o Aqua. Saiu o Utan há pouco tempo, mas o Aqua continua a ir à mesa porque é um jogo muito bonito, muito interessante, simples, é um bocado mais simples que o Utan, por isso Aqua na mesa. O seguinte é outro jogo que tem vindo à mesa constantemente desde que foi à mesa pela primeira vez e é o Bombbusters. É isso, surgiu agora pela Devir em português durante o mês de fevereiro e também foi à mesa por aqui. O seguinte é o Creature Comforts. Eu gosto muito das Creature Comforts, mistura locação de trabalhadores com alocação de dados para adquirir recursos e construirmos cartas representativas de confortos para as nossas criaturas, para prepará-las para o inverno. Muito bom. The Crew Mission Deep Sea ou a Tripulação 2. É isso. Ótimo jogo, sempre um trick taker, ainda continuando a fazer a campanha a ver se chego eventualmente ao final. E o seguinte é o Deep Blue. Deep Blue, um jogo de Days of Wonder, também divertido, uma espécie de um deck builder pequeno, onde nós vamos movimentar os nossos dois barcos para depois fazermos mergulhos e um pusher luck a seguir para adquirir o maior número de artefatos, ouros, gemas, etc, para ganharmos mais dinheiro possível. Outro jogo que eu também gostei muito, e só foi a segunda vez que eu o joguei, foi o Everdell Far Shore, é isso mesmo. O segundo agora já é, mas este foi o segundo jogo nesta série Everdell, sem contar com expansões, claro, e eu gosto muito deste Everdell no mar, na costa marítima. E o próximo é o Flip 7, o party game aí da moda, pusher luck de cartas para evitar explodir e adquirir o maior número de pontos. O outro é o Harmonies. Harmonies continua a ser um excelente jogo de criação de padrões utilizando peças circulares, discos circulares de várias cores para fazer vários ecossistemas, vários ambientes. Muito bom. Se pensavam que o Utan não vinha à mesa neste mês, veio Aqua e Utan também veio. O seguimento espiritual deste jogo para criar florestas tropicais, muito divertido. O próximo foi o Jamaica. Jamaica, quando há muitos jogos e muitos jogadores, Jamaica é sempre divertido, constante diversão de navegar à volta da Jamaica, lutando uns com os outros, adquirindo saco de ouro, muito divertido. O seguinte é o Maracaibo, também das Caraíbas, curiosamente. E também vamos andar à volta das Ilhas das Caraíbas, mas um jogo totalmente diferente, um euro assim mais para o pesadinho, onde vamos adquirir vários tipos de recursos para então pontuarmos de N formas. Outro, Nova Luna, um jogo abstrato muito divertido para livrar-nos das nossas peças de disco o mais rapidamente possível. O próximo é o Oceanos. Oceanos é um jogo divertido de card drafting fechado, onde vamos construir 3 layers, 3 camadas de oceano, enquanto vamos pontuando várias N coisas mesmo. Muito divertido. Outro é o Pandemic. O que há a dizer mais do que o Pandemic? Fazermos então a viagem pelo mundo
evitando e curando doenças. Sempre divertido. Quarto, outro jogo abstrato para fazermos um 4 em linha, assim se possa dizer, de peças totalmente abstratas, e podemos fazer esse 4 em linha usando peças diferentes, mas ao mesmo tempo terão que coincidir nesse 4 em linha de alguma forma, seja pela forma da peça, seja pela cor, etc, etc. E o próximo é o San Juan. San Juan, o irmão mais novo de cartas do Puerto Rico. É um jogo que eu gosto muito e também teve na mesa. Outro também é um jogo de cartas, mas este ainda mais pequenino, é o Sea Salt and Pepper, ou Papel e Mar Salgado, que eu gosto bastante. E o seguinte é o Trinqueta. Trinqueta é então um jogo que tira muita inspiração no coloreto, onde vamos então colocar peças ou levar todas as peças de uma só linha. E o último nesta lista de jogos já jogados anteriormente é o Viticulture. Viticulture, já um clássico de worker placement para fazer vinhos, colher uvas e fazer vinhos. Gostei e continuo a gostar muito deste jogo. Depois sabemos os jogos que joguei e já tinha jogado anteriormente, vamos ver os jogos que joguei pela primeira vez em fevereiro de 2026. E o primeiro é o Hitster, é isso mesmo, um party game, porque houve uma festa de aniversário em família e foi muito interessante. Então este é um jogo, como eu já disse, um party game e no estilo timeline. O que é que isso significa? Nós vamos ter cartas, essas cartas vão ter um QR Code de um lado e do outro lado vai ter o nome, portanto a data, o nome do artista e o nome da canção. E o que nós queremos fazer é colocar essas canções por ordem, da esquerda para a direita, da canção do ano mais antigo para o ano mais novo. E como é que vamos fazer isso? Vamos usar uma aplicação de móvel, onde vamos fazer o scanning do QR Code da traseira da carta, assim se possa dizer. Essa aplicação vai fazer 2-3 segundos daquela música, aí uma coisa aos 5 segundos no máximo, vai fazer aquilo, e depois temos que tentar adivinhar em que zona ou em que época aquela carta está. Isto é, nós vamos começar assim com uma carta, com uma data, vamos dizer 1983. Agora, a que vem é antes ou depois de 1983? Se conseguimos adivinhar, ok, era 1975 e conseguimos adivinhar, ela ficava lá e pronto, já sabíamos que essa canção é 1975. Agora, a que vem é em onde está. Antes de 1975, depois de 1983 ou entre 1975 e 83. Portanto, cada vez mais vai ser mais difícil. É um jogo para quem gosta de música, para quem gosta de jogos leves e party games e para jogar com muitas pessoas. Portanto, é mesmo para isso que esse jogo serve. Não é um jogo com uma estratégia brutal, é mesmo um trivia que tem vários twists e tem esta parte musical que, para quem gosta de música, principalmente pop rock, que é o estilo musical, e existem ali fados à mistura, etc, rap à mistura, portanto existe assim, mas é mais música popular ou música comercial, assim se possa dizer. Mas pronto, este Hitster é divertido para quem gosta de jogos, para jogar em família, party games ou amigos e gostam muito de música. Sem dúvida, o Hitster é um hit. E o próximo jogo que eu joguei foi um clássico, assim se possa dizer, dos jogos cooperativos, e é o Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island. É isso mesmo. Este é ainda a primeira edição. A segunda edição está um pouco melhorada em termos de componentes, mas o jogo é exatamente o mesmo. Também, pelo que sei, em termos de manual. O manual deste jogo da primeira edição é rough, assim se possa dizer, é um bocadinho lixado para aprender, mas o jogo em si tem muitas intricâncias. Portanto, é um jogo que tem muitas nuances, muitas coisinhas, muitos fonequesitos que faz com que este jogo seja um pouco mais complexo do que aquele que é. Então aqui vamos ser náufragos que chegamos a uma ilha e temos que sobreviver. Este é um jogo que vai ser um jogo de campanha por missões e cada missão temos um objetivo final. Na primeira missão, foi aquela que eu joguei, é então criar uma enorme pira de lenha e lume para depois
assinalarmos a um barco que vai passar eventualmente no final de 12 rondas, se não estou a enganar, algo semelhante com isso. Então temos que, a partir da 6ª ronda ele começa a aparecer, ou da 7ª ronda ele começa a aparecer, e depois temos mais X rondas para conseguirmos fazer aquela pira enorme. E para isso nós vamos ter que adquirir muita madeira, vamos ter que acender o fogo. Mas não é assim tão fácil. Porquê? Porque nós vamos ter que usar os nossos trabalhadores os nossos náufragos, para irmos explorar as várias zonas da ilha, porque só começamos no nosso acampamento junto da praia depois do naufrágio. E nós vamos ter que entrar dentro da ilha e irmos explorando. E aí começam as coisas. Porquê? A ilha não é uma ilha simples, é uma ilha com inúmeros perigos, desde animais selvagens, tempestades, canibais, piratas. N problemas tem esta ilha, e principalmente muitos animais selvagens, e nós vamos ter que então fazer este tipo de coisa, vamos ter que explorar, vamos ter que nos alimentar, vamos ter que nos proteger de tempestades, vamos ter que nos proteger de animais, e tudo com um worker placement com os nossos discos, vamos colocando então para fazer vários tipos de ações de construção, ações de exploração, ações de caça. E portanto, essas ações não são certas. E aqui entra a parte que muita gente não gosta, que é a parte da sorte. Cada vez que queremos fazer uma ação, temos duas hipóteses. Se metemos só um disco, só um trabalhador, só um náufrago, nós temos sempre 2 náufragos lá no nosso carro. Se metemos só um náufrago naquela ação, pode ser incerto. Se metemos 2, a ação, independentemente se é nosso, se é de outros, dá para fazer suporte a um trabalhador de outro jogador, e inclusive é do nosso. Se o fizermos com suporte, a ação acontece certeza. Mas se não o fizermos, temos que lançar dados. E os dados podem ser complicados, porque podemos ser feridos, podemos acontecer eventos que podem não ser nada bons. Portanto, isso vai fazer isso. E a partir de uma certa altura, o tempo começa a ser incrivelmente difícil. E se não estivermos muito bem protegidos, com paliçadas, com telhados, começamos a perder cada vez mais vida, e depois os animais também começam a aparecer, os eventos começam a empilhar, porque cada vez que acontece um evento, nós podemos fazê-lo, ou então podemos ignorá-lo, ele vai para dentro do baralho de eventos, e depois vai surgir mais à frente, e depois, muito possivelmente, é uma coisa má. É um snowball de eventos maus cada vez. Portanto, nós queremos ser o mais rápido possível, porque cada vez que demoramos mais tempo, mais complexo, mais difícil vai ser o jogo. Portanto, é um jogo que eu gostei, mas não deixa de ser complexo, e por isso mesmo não é para todos. Outro jogo que também joguei pela primeira vez é um jogo que é tipo quase o outro, o oposto, e é um jogo simples. Não é um party game, mas é um jogo bastante simples. E chama-se In Front of the Elevators. É isso mesmo, isto é um jogo da escola de design japonesa, assim pode-se dizer. Então, o que acontece? Nós vamos ter 3 cartas representativas de entrada para um elevador, e vamos ter famílias que querem entrar dentro do elevador. E as famílias são compostas por pai, mãe, avô, avó, filha e filho, e uma menina perdida. As famílias são cores, e todas as cartas têm todas as cores têm esses familiares. E os familiares vão entrar nas 3 filas de espera para o elevador, de formas diferentes, de acordo com o que é que eles são, e de acordo com o que eles estão. Portanto, a maior parte das cartas o que fazem é vão para a frente da carta de um certo tipo. Isto é, o pai entra à frente da avó, por exemplo. A avó entra à frente do avô. Isto é, se houver um avô, ela vai para o primeiro avô da fila, para a frente da primeira avó da fila, a avó. Etc, etc, etc. O filho entra à frente da mãe, etc, etc, etc. Portanto, é mais ou menos isto. Portanto, é um jogo de tentar chegar com as nossas cartas mais à frente. E cada elevador vai deixar entrar 2, 3 ou até 4 pessoas. E de acordo com a posição onde elas estão, também é a pontuação que eu vou receber
por essa pessoa que vai entrar. Mas todas as outras que estão nessa fila não entram. Mas há muito mais interessantes. Por exemplo, quando existe a menina perdida, o que faz a menina perdida? Quando é colocada numa fila, ela vai puxar a primeira carta da cor dela para trás dela. Isto é, ela entra na última e lá à frente estava algum castanho e ela é castanho. Ela vai puxar aquele castanho todo cá para fora, independentemente de que é. Há outra muito interessante que também é quando colocamos a terceira carta do mesmo tipo, todas as três cartas desse tipo saem da fila. Vão dar pontuação, mas saem da fila. Isto é, se houver alguém pontuar, essa carta é retirada, juntamente com as outras duas e colocada cá fora. Elas vão pontuar para a pessoa que te retirou esse grupo de 3. Mas se calhar a outra pessoa, ou até ela própria, que já aconteceu, perdeu a hipótese de pontuar nessa fila. Portanto, é um jogo com vários twists. Não tem aquelas poderes especiais dos estranhos do Beastie Bar, mas tem toda esta coisa que parece muito simples, em comparação, por exemplo, ao Beastie Bar, que tem cada animal tem uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo esta intrincância que parece simples, quando está a funcionar, é muito, muito interessante. E portanto eu gostei muito deste jogo, muito divertido, este In Front of the Elevators. E vamos terminar então com o destaque. E o destaque vai para um jogo pesadinho, que é o Project Reef, ou Reef Project. Este é um jogo que não é muito conhecido, mas, pelo menos no BGG, tem um bom score. E eu fiquei muito curioso e quis jogar este jogo. E até o adquiri. E digo-vos já que gostei muito deste Reef Project. Então, este jogo, vamos ser... Cada um de nós vai ser uma associação de conservação do meio ambiente marinho. E então nós vamos, utilizando os nossos barcos, viajar de ilha em ilha, criando polos de recifes. E vamos tentar proteger estes recifes e fazer crescer estes recifes. Portanto, reconstruir os recifes que estão a ser destruídos por poluição, etc, etc. Este é um jogo que, de movimento e com esse movimento vamos fazer ações. O que é que eu quero dizer? Começamos todos com uma ilha, isto vai ser uma espécie, o tabuleiro principal vai ser um arquipélago de ilhas que vai estar unido por caminhos. Cada ilha vai estar unido por 2, 3, 4, até acho 5 caminhos. Na nossa altura nós vamos fazer 3 ações. A primeira delas é podemos pegar numa bola e jogá-la ao mar. Uma bola, são bolas que são utilizadas mesmo cientificamente, mesmo na realidade, para fazer com que os recifes e os animais que fazem os recifes se colem a essas bolas para depois fazerem crescer uma espécie de um ninho de recife. A partir dali faz o recife. E nós a primeira coisa que vamos fazer é pegar numa dessas bolas e colocá-la num dos caminhos a partir dessa ilha, certo? Vamos ter que pagar energia para fazer e depois a seguir vamos obrigatoriamente ter que nos mover. Esta parte é muito importante. Portanto, nós vamos ter que nos mover para uma outra ilha. Podemos voltar à mesma ilha, mas não podemos andar para trás e para a frente no mesmo lugar. Mas podemos ir dar uma volta e voltar outra vez numa ilha, mas para isso vamos ter que gastar também energia. E depois, quando chegamos a essa ilha, vamos fazer ações. Entre 1 e 3 ações. E há algumas ilhas que deixam escolher entre pares de ações, etc, etc. Inclusive, também, cada ilha vai ter um símbolo. E se nós tivermos uma carta com aquele símbolo, ainda podemos ativar essa carta para mais ações. E as ações que fazemos ainda são ações que nos vão poder dar mais ações. Cascata de ações. Aí está uma das razões, e possivelmente a principal razão, que eu gostei muito deste jogo. E depois essas ações vão ter a ver com recrutar a tripulação, ativar tripulação. Essa tripulação, quando é recrutada, vai ser colocada no nosso barco. O nosso barco que estiver lá pode ter ações, pode ter recursos. Podemos ativar também a outra ação é ativar a nossa tripulação. A nossa tripulação pode nos dar vários tripulantes.
pode-nos dar várias linhas de tripulantes, pode dar cores de tripulantes. Super divertido. E depois ainda temos o trilho de ciência, ainda temos o trilho de proteção do Recife, com os mergulhadores. Os mergulhadores deixam-nos ainda avançar mais no trilho para ganhar pontuação, mas também nos deixam fazer ações. Fabuloso. E a ciência é a mesma coisa. Também vamos poder, as cartas de ação, ou melhor, o trilho de ciência deixa-nos adquirir cartas para depois usarmos-as nas ilhas, mas dependendo do que façamos na trilha de ciência, é as cartas que temos acesso. É um jogo com complexidade, não haja dúvida nenhuma, mas é muito, muito bom. Eu gostei muito deste Rift Project. E, sem dúvida, a parte da cascata de ações, a própria das ações, todas estas ações que dão para fazer umas atrás das outras, que deixam fazer outras, porque deixam fazer outras, melhoria das nossas ações. Eu adoro tudo isto. Este jogo faz isso muito bem. E surpreendeu-me de uma forma muito boa. Pouca gente conhece este Rift Project e acredito que as pessoas que gostam deste jogo de engine building e de cascata de ações, combos, iam adorar este jogo. Tenho a certeza disso e acho que vocês deviam fazer um favor a vocês próprios de adquirir este jogo ou então pelo menos jogar este jogo em algum sítio, porque é um jogo que eu gostei bastante. Eu acho que vocês, se gostam deste estilo, também iam gostar. E pronto, foram estes os jogos do mês de fevereiro de 2026. Os jogos que joguei durante esse mês. Novos, já jogados e o destaque, como sempre. E espero que tenham encontrado algum joguinho que vos tenha interessado. É para isso que isto serve. E obrigado novamente por estarem aqui e verem os vídeos. Subscrevam o canal e venham para mais vídeos e até ao próximo vídeo.